Fala pessoal, bora comentar mais uns comentários aqui no canal? Meu vídeo sobre Hipátia de Alexandria, Feminismo e Liberdade de Expressão, a Vratatá comentou: tive que dar uma pausa, seus vídeos são tipo os vídeos do Pirula, são longos, mas são ótimos. Então, Vratatá, que aliás tem um canal bastante interessante de performance artística, digamos assim, então quem tem interesse entra no canal dela aí. Olha, quando alguém me diz que meus vídeos são tipo os do Pirula, eu realmente fico bastante agradecido. Porque eu acompanho o Pirula assim, eu acho que semanalmente, pelo menos uns 2 vídeos dele eu vejo. E com o tempo a gente vai pegando alguns modismos, né? Quando eu tô gravando um vídeo aqui, parece até que eu incorporo um pouco do Pirula no final e eu quero fazer o falou, sabe? Que ele sempre faz no final. Mas porque eu tô acostumado a ver ele fazer isso, daí parece que a gente reproduz por uma certa mimética, né? Agora, se eu tô reproduzindo não apenas a qualidade do conteúdo dele, que eu acho bastante excelente, mas também eu estou reproduzindo a quantidade de tempo nos vídeos. Bom, eu acredito que a gente tem que superar, né, esse probleminha, digamos assim, de a gente sempre querer vídeos curtos, né, sobre as coisas. Não todos os meus comentários aqui são meio longos, né, comparado aos comentários que tem em outros canais aí. Já vi comentando comentários de 2 minutos e que bombou, eu acho que não sei qual a relevância do tempo para isso, mas enfim, é para ser justamente um quadro no canal onde a gente fala mais livremente. E agora, se eu realmente consigo fazer um vídeo longo e ótimo como o do Pirula, é algo assim engrandecedor, porque é um desafio. Vocês têm que ter certeza que é um desafio fazer vídeos, ainda mais quando você tem que improvisar tudo à sua volta, sabe? Isso aqui eu improvisei recentemente, né, no meu penúltimo vídeo pra cá. Mas enfim, muito obrigado aí pelo elogio, gostei bastante e espero que espero continuar fazendo vídeos longos aqui e continuar agradando a partir deles, né? Porque seria muito bom ser também um sucesso estranho, como é o sucesso do Pirula, como ele mesmo diz, embora não agora sobre ciência, mas sobre filosofia, né? Que é o meu grande norte aqui no canal. É meio difícil elaborar os roteiros e tudo mais, mas vamos nessa. Já no meu vídeo intitulado Filosofia Mera Questão de Opinião, o Lucas Azevedo Vasconcelos comentou: cara, qual a tua formação? Massa os vídeos, estou começando a ler Mundo Sofia para me introduzir nos estudos de filosofia. O que me indicas depois? Então, Lucas, eu também comecei um dos meus primeiros livros filosóficos assim, que me trouxe um certo prazer por filosofia foi justamente o Mundo de Sofia. Porque é interessante como ele consegue, é um livro simples, mas ele consegue trazer essa relação da filosofia também com uma literatura. Nós, como mentes que gostam de ler, mas que não estão familiarizadas com a filosofia, é bastante interessante que a filosofia seja contada não só a partir de traçar essa história da filosofia, um filósofo atrás do outro, mas de ter uma história em si mesma, né? Ter uma narrativa, como ocorre no Mundo de Sofia, esse livro do John Steingarder, eu acho que é assim que se pronuncia. Mas como esse próprio livro ele faz uma história da filosofia, eu acho que dá para fazer indicação na mesma linha, né, de conteúdo. E o livro que eu li depois e que valeu muito a pena, depois que tu já está iniciado pelo Mundo de Sofia, seria justamente o livro História da Filosofia do Will Durant, esse livrinho pequeno aqui. Porque o Will Durant é um historiador e ele faz comentários bastante interessantes. O livro já inicia fazendo uma distinção entre filosofia e ciência que eu achei bem pertinente. Mas enfim, essa seria uma indicação assim para quem já está iniciado na filosofia, e agora uma indicação para aquelas pessoas expertas em filosofia mesmo seria o livro da História da Filosofia do Reale e Antícere, né? Eu vou deixar os links aí embaixo para quem tiver interesse. Mas assim, são livros genéricos sobre a história da filosofia para quem quer ter interesse pelas ideias dos pensadores. Não são livros temáticos, então se vocês quiserem indicações de livros temáticos sobre filosofia da ciência, filosofia da linguagem, né, epistemologia, enfim, que são, ao meu ver, bastante mais interessantes, porque são específicos e se debruçam de uma forma a não ficar recorrendo a autores, eu ainda posso fazer um vídeo sobre isso, né? Mas daí eu também, depende da minha formação de estudar melhor esses livros para não falar abobrinha.
o professor Cláudio Henrique Ribeiro da Silva, que tem um canal excelente aqui no YouTube, eu recomendo para todo mundo, e que basicamente é um canal que tem tudo a ver com esse último vídeo que eu lancei agora sobre liberdade de expressão. O professor Cláudio comentou: eu só não estou convencido da expressão ciência da filosofia, que você utiliza em algum ponto da exposição. Não me parece que a filosofia chegue ao ponto de ser uma ciência, do mesmo modo como o direito, apesar da pretensão em contrário. Também não se trata de uma ciência nem do objeto de uma própria. Abraço. Bom, já respondi na verdade esse comentário do professor diretamente na postagem lá no vídeo. Mas eu achei questão pertinente porque realmente existe essa coisa de fazer essa distinção entre filosofia e ciência, o que eu acho justificado. Eu acabei de falar aqui no livro do Will Durant sobre a história da filosofia, há essa distinção. Mas o que acontece é que há toda uma nova tendência em, digamos, fazer um pluralismo das ciências, né? Porque, como vocês devem saber, e parece ser uma nova tendência dos nossos tempos, críticas à ciência ocorrem de uma maneira assim variadas, né? E em termos no campo filosófico, especialmente em termos das questões de pós-modernidade, nós temos então essas críticas ferrenhas às ciências, a ciência como algo assim universal e digamos único e engessado. Nós temos então essa tentativa de pluralizar a ciência. Então nós não falamos mais apenas ciência como algo rígido, né? Nós fazemos essa distinção entre ciências naturais e ciências humanas. Só que a filosofia ela não estava dissociada da ciência até, eu acho que, o fim do período medieval, né? Mas dos gregos antigos tinham essa ideia de filosofia natural, né? Então que os físicos, por exemplo, os próprios pré-socráticos, eles eram cientistas da época, né? Não se tinha uma ideia de ciência como um todo. Então, de alguma forma, a filosofia ela tem esse diálogo direto com a ciência, né? De certa forma, ela fundamenta a ciência, o que viriam críticas posteriores à questão dos positivistas, que não teriam percebido a metafísica inerente à ciência, ou seja, ao mesmo tempo que a gente consegue traçar essa diferenciação entre a filosofia e a ciência, a gente consegue fundi-las também. Elas precisam viver uma constante relação. Importante sim fazer essas delimitações, mas distanciá-las como um todo ainda não faz sentido e não deveria fazer se a gente quer realmente tentar uma abordagem bastante positiva e saudável em termos educacionais como um todo. Já no meu vídeo sobre direitos humanos, bandido bom é bandido morto, o Jarbas AJ comentou: o problema maior da população hoje, e também compreensível, é a raiva. Revolta é o descaso que o Estado tem sobre a sociedade. Infelizmente, se houvesse essa compreensão, evoluiríamos a nossa sociedade. E está triste a situação. Esse componente da raiva, também da revolta, eu acho bastante interessante para a gente pensar política, porque mostra a animosidade da questão. A gente costuma criar demônios e mitos relativos à política, e isso cria um imaginário social sobre heróis e vilões, né? Sobre isso eu também recomendo um vídeo do professor André Azevedo da Fonseca. Tem um canal ótimo aqui no YouTube, ele fala bastante sobre mitos e mitos políticos. O último vídeo dele eu vou deixar linkado aí. E basicamente dá um apanhado geral sobre a nossa tendência a mitificar, digamos assim, as questões políticas, né, ideológicas, e criar então esses demônios do outro lado e sempre colocarmos ao nosso lado essa grande aura de luz, estamos ao lado da verdade, do bem e tudo mais, né? Só que se a gente for realmente analisar concretamente a realidade, nosso cérebro operaria então por essas narrativas, porém nós ainda temos uma realidade bruta que pode ser estudada, por exemplo, pela teoria da escolha pública na economia, que mostra então que a realidade ela não é tão bonitinha assim. Eu ainda vou fazer um vídeo sobre isso porque é muito interessante mesmo. No mesmo vídeo, Bartolomeu comentou: os direitos humanos são importantíssimos para a estruturação de uma sociedade democrática e justa. É uma defesa para evitar a malevolência do governo contra seus opositores. Bartolomeu acertou direto, cheio no ponto, uma coisa que as pessoas parecem que costumam ignorar sobre os direitos humanos, elas acabam não percebendo talvez, seja a questão dos direitos humanos
existirem em função da percepção de que os governos, os estados em geral, eles ocasionaram os maiores males da existência humana na Terra. Né? Teve nazismo, teve holocausto, teve guerra do Vietnã, teve todas essas coisas que a gente pode pensar, até apocalipses nucleares, digamos, em algum, sei lá, Chernobyl. Tudo invariavelmente envolve o Estado. O Estado, ele tem um poder incrível de criar guerras, né? A despeito da população às vezes não querer, mas decisões políticas nos levam à calamidade. E quando então o Bartolomeu fala que os direitos humanos seriam uma defesa para evitar a malevolência do governo contra seus opositores, ele está simplesmente fundamentando aquilo que muitas pessoas que não entendem os direitos humanos criticam, de que é a ideia de que bandidos humanos só servem para defender bandido, quando ele vai lá e reclama das ações do Estado policial. Isso porque os direitos humanos ele está focado principalmente em perceber as ações dos governos, né? Sim, tem as questões a partir das ações das empresas, né? A partir das ações dos próprios cidadãos uns contra os outros, às vezes o cidadão contra aquele agente do Estado, houve uma injustiça, talvez como cidadãos traficantes, seja como você quiser chamar, pessoas assassinos que vão lá e matam policiais. Sim, os direitos humanos podem se preocupar com isso, mas não é ainda a principal função dos direitos humanos. Ele não foi concebido especialmente para lidar com essas questões. Sua principal questão é tratar dos problemas relativos ao poder, ao abuso do Estado frente às nossas vidas. Inclusive, quando ele se utiliza da sua força policial, que para muitos liberais e narcocapitalistas, essa força policial, pelo menos no Brasil, seria o monopólio da violência. Né? Então os direitos humanos teriam que estar atentos a isso. Já no meu primeiro comentando comentários, que eu intitulei de Ofensas, Prisões e Agnosticismo, o Matheus Ávila comentou: gostei da iniciativa do quadro. Gostaria de sugerir uma ideia para o canal. Por que você não tenta montar uma série com alguns filósofos ou pensadores e tenta colocar as ideias deles em contextos atuais? Tipo, falar de Sócrates e falar sobre seu método e como ele pode e é usado em nosso contexto. Acabaria sendo interessante. Ainda mais sabendo que você cursa filosofia. Enfim, uma ideia, boa sorte com o canal. Então, Matheus, muito obrigado pela ideia, achei bastante interessante. Eu tenho essa pretensão, na verdade, eu até falsifiquei, digamos assim, um livro bastante interessante sobre filosofia para adolescentes, e ele trata dessas questões de filosofia de uma forma temática, né? É um livro que, ao invés de seguir então essa história da filosofia, contando o pensamento de cada filósofo ou contando o seu contexto de reflexão, ele explora tópicos e mostra o que certos filósofos têm a pensar sobre esses tópicos, como por exemplo a beleza, a verdade, a justiça, tópico de Deus. E aí ainda ele faz outros experimentos mentais e seguir uma espécie de guia para professores que queiram dar aula no ensino médio. Eu achei bastante interessante, recomendo para quem é professor de filosofia, né, Philosophy for Teens, né, e eu não consegui, né, o original, mas a gente dá um jeito, mas provavelmente vai ser um livro que eu vou usar ainda para tratar de questões relativas ao nosso contexto dos dias de hoje e que foquem num tópico de importância geral para todos nós enquanto seres humanos. Por último, o Daniel Rabelo comentou: gostei, acho que o quadro aproxima o público e amplia o conceito para o qual o canal se propõe, e com essa iniciativa amplia as discussões dos conteúdos. Parabéns. Valeu, Daniel, realmente esse quadro aqui, comentando comentários, é justamente um quadro para tentar informalizar não apenas a nossa relação aqui enquanto eu faço um vídeo no YouTube e você vem aqui e dá sua visualização e comenta, enfim, a gente bate um papo, mas também para criar essa aproximação que vai então popularizar talvez a filosofia de uma forma menos quadradinha, como eu tenho feito nos outros vídeos. Né? Aqueles outros vídeos são propositalmente quadradinhos porque eu quero cativar tanto um público que já está preocupado com a filosofia, quanto um público que ainda não está preocupado, mas que pode conhecê-la com alguma mínima seriedade. Esse aqui foi mais um Comentando Comentários aqui no meu canal. Mas se você tem alguma dúvida, uma sugestão, algum comentário que você queira que eu responda aqui publicamente,
comentem aí embaixo que eu vou selecionar e vou responder sim. Tento fazer um comentário curto para poder, né, ficar legal aqui. Mas então é isso, pessoal. Meu nome é Alisson Augusto, eu sou estudante de filosofia e eu vou nessa porque eu preciso dormir. Tenho aula de filosofia da linguagem, daqui a pouco o professor Sérgio Sardi tem umas ideias bastante interessantes sobre uma nova filosofia que ele criou, chamada mantanologia. Pesquisem aí, caso vocês tenham interesse, né? Enquanto isso eu fico aqui e, como, né, o Pirula falou...